Olá, meus alunos. A gente retoma a nossa conversa falando agora sobre a meta 3. Lembre-se sempre de olhar o material que está colocado lá no portal do aluno. Ele é fundamental para a compreensão dos conteúdos. Além, é lógico, do trabalho com a apostila, que é fundamental. Em população, na meta 2, a gente falou sobre os aspectos do crescimento e do decréscimo, da população, mas é importante a gente entender como é que se compõe uma população. Quando a gente fala em população de uma cidade, de um país, ou de um estado, ou até de um continente, tem a ideia de olhar sobre o volume global dessa população. Por exemplo, a imagem que eu coloco para vocês aí tem a população da China, a maior do planeta, muito próxima da China e Índia, na sequência Estados Unidos, Indonésia e a quinta maior população do mundo, a do Brasil. É lógico que ao olhar a população de um país como esse, eu preciso compreender como é que ela se compõe entre os critérios dos homens e mulheres e o critério entre as idades. E para fazer isso, nós usamos a pirâmide etária, que é uma representação gráfica que permite analisar as informações, como a quantidade de jovens, de adultos e idosos, e também a quantidade de homens e mulheres que compõem a população de um determinado lugar. No caso que eu apresento para vocês aqui, eu trago uma imagem do Brasil em 1940, no censo realizado aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, onde nós podemos ver homens e mulheres divididos por cores, homens em azul, mulheres em vermelho, e quanto mais próximo da base dessa pirâmide, nós temos as pessoas mais novas. É lógico que ao olhar uma pirâmide etária como essa, a gente começa a compreender as características de um país, principalmente que é um país jovem. Pode notar, a quantidade de jovens é muito maior que a quantidade de idosos. Porém, as pirâmides etárias, elas podem se comportar de diversas maneiras. Por exemplo, a pirâmide etária que nós temos mais à esquerda nessa imagem, semelhante à pirâmide que nós vimos anteriormente, é uma pirâmide de um país em crescimento, um país jovem. Observem que o número de pessoas jovens é muito maior do que adultos e idosos. Já a segunda pirâmide, da esquerda para a direita, é de um país em transição, ou uma pirâmide adulta, onde você nota que ainda tem um maior número de jovens, mas a proporção de adultos já ganha mais volume, e também de idosos. Na terceira pirâmide, da esquerda para a direita, a gente já tem um país em decréscimo. Olha como a quantidade de idosos já é muito maior do que a quantidade de jovens, demonstrando um país que envelhece. A última pirâmide, aquela que está mais à direita, é a chamada de uma pirâmide de população rejuvenescente, ou seja, uma população que envelheceu, teve um decréscimo na quantidade de jovens num determinado momento da sua história, mas começa a recuperar esse potencial que é importante para o desenvolvimento de qualquer nação. Quando nós falamos, eu trago aqui 3 exemplos. A pirâmide do nosso país em 2013 e as projeções de 2040 e 2060. Notem que essas projeções feitas pelo IBGE demonstram claramente que de 2013 até 2060 o país envelhece. Nós temos cada vez menos crianças, cada vez menos jovens e uma massa de pessoas idosas cada vez maior, que vai requerer, sem sombra de dúvida, um investimento do poder público na sua saúde, na sua mobilidade, nos equipamentos urbanos que servem à população mais idosa. Agora, essa ideia da mudança do conceito estabelecido no visual de uma pirâmide etária, ela é muito importante se nós analisarmos dentro de conceitos que a demografia estabelece, dos quais eu gostaria de destacar 5 para vocês. O primeiro é o conceito de populoso. Populoso tem a ver com quantidade, não importa a área. Quanto mais pessoas houver numa determinada cidade, num determinado estado, num determinado país, ele será mais ou menos populoso. Agora, se eu fizer uma relação desta população com a área onde ela habita, ou seja, habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado, eu tenho o conceito de povoado. Por exemplo,
O Brasil é um país populoso, com quase 208 milhões de habitantes. Porém, nós temos regiões muito povoadas, vou citar, por exemplo, a cidade de São Paulo, e eu tenho regiões pouquíssimo povoadas. Eu vou citar, por exemplo, cidades no norte do país, onde a floresta amazônica isola muitas comunidades. Além disso, dois conceitos são importantíssimos, o de taxa de natalidade e o de taxa de mortalidade. Natalidade tem a ver com a quantidade de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes, é a taxa de natalidade. E 2, a quantidade de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes, aí a taxa de mortalidade. A relação entre as duas estabelece o conceito do meio ali que vocês podem ver na apresentação, que é o de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Ou seja, quanto mais nascem e menos morrem, nós temos um crescimento vegetativo, e quanto mais morrem do que nascem, nós temos um decréscimo vegetativo. O que nós observamos naquelas pirâmides etárias que eu apresentei sobre o Brasil, é que nós temos hoje nitidamente um crescimento vegetativo negativo, ou um decréscimo vegetativo da nossa população, que envelhece cada vez mais por vários fatores que a ciência da geografia tem. A principal nesse conceito é nós olharmos o papel da mulher dentro da formação do novo modelo de família brasileira. Peço para vocês que vão lá na Meta 3, olhem as tarefas que eu proponho para nós concluirmos este conteúdo e nos encontramos na nossa próxima aula.